Esse cântico é muito antigo, mas é um cântico de adoração, né? Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade de mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O outro cântico, irmãos, e é falando também da formosura de Jesus. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é tocar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Esse é um cântico binário. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Embora a gente não confia. A gente sabe disso. A gente sabe que o Senhor não falha, mas não confia na hora de tomar uma decisão e entregar nas mãos do Senhor a situação. A gente sabe disso. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal
fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu vivo favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. 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 Pode fechar aí assim. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Nós vamos meditar neste Salmo 133, seguindo o mesmo tema da mensagem do boletim. O dia do Senhor no boletim trata de como nós vimos a casa do Senhor, aquilo que nós chamamos de igreja, e o que é que acontece nesse dia, ou o que deve acontecer nesse dia, como devemos nos comportar, em especial nesse dia. Então nós vamos ver nesse Salmo 133, que nós vamos ler e explicar para os irmãos qual é o contexto do Salmo, o que é que está sendo ensinado no Salmo, para que a gente aplique às nossas vidas. Isso foi ensinado para Israel, naquele contexto de Israel, no lugar onde eles estavam, na época em que eles estavam, na cultura em que eles estavam, mas obviamente, como é a palavra de Deus, se aplica para nós integralmente. Então diz assim o Salmo 133, que só tem 3 versículos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meu Deus bendito, nós sabemos, pela graça do Senhor, como o Senhor tem tratado o seu povo e tem conduzido o seu povo ao longo da história. O povo de Israel, o povo eleito de Deus. Mas, como o Senhor prometeu a Abraão, a bênção extensiva a todas as famílias da terra, como lemos ainda há pouco no ensino de Paulo
aos Efésios, o Senhor nos chamou e nos enxertou na videira. E agora nós somos um só povo a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nos ajuda para que possamos compreender o ensinamento que foi dado há tantos mil anos, 2.500, 2.700, 2.800 anos foi dado esse ensinamento para Israel, mas que vale para nós. Nos abençoa, Pai querido. Amém. Então, irmãos, qual é o nosso entendimento quando falamos sobre a casa do Senhor? Eu já ouvi tantos irmãos falarem na casa do Senhor, se referindo ao prédio da igreja, que me dá uma tristeza quando eu escuto isso. O prédio da igreja não é casa do Senhor coisa nenhuma. A casa do Senhor é cada um de nós. Onde quer que nós nos reunamos. Agora, nós temos um lugar específico que nós compramos e pagamos água, luz, telefone e tudo, e nos reunimos. Mas a casa, essa casa aqui, enquanto casa, não é melhor do que uma casa onde funciona um prostíbulo. É uma construção de tijolo, de lâmpada, de tudo, do mesmo jeitinho. Só que as pessoas pensam que tem alguma bênção especial na casa do Senhor. É por isso que todo mundo vem para a igreja de domingo como se fosse um santo, porque vem para a casa do Senhor. A vida dele lá fora é um prostíbulo, mas aqui dentro ele é um santo. É exatamente por isso. Falta de conhecimento de quem é Deus, o que é casa de Deus, o que é salvação. É complicado isso. Então, o que é que nós entendemos? Qual é a relação que nós temos com a casa do Senhor enquanto local de culto corporativo? Será que nós temos a motivação correta ao ouvirmos a essa tal casa do Senhor, que na verdade é a reunião da igreja, domingo após domingo? Ou será que nós vimos domingo após domingo para a igreja com a mesma motivação dos católicos? Um domingo sem missa, uma semana sem Deus. Já vi em tantos carros isso, carro dos católicos. Carinha, guarde esse troço e preste atenção. É melhor para você. Ah, é? Tá. Eu pensei que ela estivesse vendo alguma coisa aí. Tá jóia, Sarinha. Tá jóia. Tá jóia. Então, irmãos, será que a gente vem para a igreja só como os católicos vão para a missa? Eu não vim para a igreja de domingo, está faltando alguma coisa na minha vida. Qual é a nossa relação com a chamada igreja ou casa de Deus? No Salmo 27, versículo 4, nós vemos esse mesmo salmista Davi dizendo o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, eu vou atrás dessa bênção, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Obviamente o homem aqui não estava pedindo para ir morar dentro do templo de Deus, não. O que ele estava pedindo aqui é que ele tivesse condição de fazer a adoração a Deus no tempo certo, no local certo, todas as vezes que ele pudesse estar lá. O que é que o homem está querendo aqui? Adorar a Deus, verdadeiramente. Aquele momento no templo, de acordo com a lei, era o local para adorar a Deus. Aquele momento no templo era um momento especial para o salmista, porque naquele momento ele estava dedicado exclusivamente à adoração de Deus, a ver Deus, a ouvir de Deus, pela mensagem dos sacerdotes, que era quem ensinava a lei. Então vejam a motivação do salmista. Ele não estava querendo ir atrás de bênção. Eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, a minha semana está perdida. O Salmo 122, esse mesmo salmista, Davi, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então observe, no salmo que eu disse anterior, que eu citei, o Salmo 27, versículo 4, ele disse:
Ah, como eu gostaria de morar na casa do Senhor. Se morar não é levar minha cama para lá, não. É estar lá em todas as oportunidades que eu puder para adorar a Deus. Como eu gostaria de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, no seu santo templo. Ele fala, eu. Mas agora no 122 ele diz, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como eu falei ainda há pouco, muitos salmos ele fala na primeira pessoa, na adoração pessoal dele, mas na maioria dos salmos ele fala na adoração corporativa. Davi era o pastor de Israel, rei naquele contexto de Israel, era sinônimo de pastor também. Ele tinha que cuidar do povo, ele tinha que conduzir o povo de Deus. Era para isso que ele era colocado como rei. Então, irmão, nós vemos aqui ele dizendo, vamos à casa do Senhor. Já não sou mais apenas eu, somos todos nós. Todo o povo de Deus. Aquele povo que foi entregue a Davi para que ele pastoreasse o povo de Deus. Irmãos, há um outro salmo, Salmo 16:3, em que Davi fala que, quanto aos santos, que santos ele está falando, irmão? Santo quer dizer separado. É isso que quer dizer santo, quer dizer separado. Quem eram os santos que ele estava falando? Israel, povo separado de Deus. Quanto aos santos, o meu prazer é estar com eles. Os santos de Deus são os notáveis de Deus, nos quais eu tenho o meu prazer. Então observe, Davi tinha prazer em ir para a casa de Deus, como ele disse. Ele tinha prazer em que todo o povo de Israel fosse para a casa de Deus com ele. Para quê? Para quê? Para quê? Para adorar a Deus, para aprender mais de Deus, para, como ele diz, meditar no teu santo templo. O homem não estava interessado em ir para lá atrás de bênção, não. E todos iam para a casa de Deus, o templo naquela ocasião, em comunhão, para adorar a Deus. Aí, irmãos, eu pergunto para os irmãos, a motivação que nós temos hoje para vir a tal igreja, para o tal culto, será que mesmo de longe se parece com essa motivação do salmista? Eu já disse, a gente quando lê os salmos tem que procurar saber qual é o espírito que estava no salmista. O que é que ele tinha em mente quando escreveu, e não simplesmente ler isso aqui e achar que isso é para mim. Eu tenho dito aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que maravilha. Sim, mas você é a ovelha do pastor? Então, irmãos, será que quando nós vimos a casa do Senhor, realmente temos a motivação correta no nosso coração, como o salmista aqui certamente tinha? Aqui em nossa igrejinha nós temos irmãos dos mais diversos bairros daqui de João Pessoa. Inclusive alguns muito distantes, se é que tem alguma coisa distante em João Pessoa. Para nós é distante, né? Há pessoas aqui de bairros muito distantes. Uns para um lado, lá do outro lado da cidade, e outros para o outro, lá do outro lado da cidade também. E esses irmãos vêm para cá, para a igreja. O que será que os traz? O que será que os traz para a igreja? Qual é a motivação? Este salmo que nós lemos aqui fala da união dos irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse salmo aqui está falando da união dos irmãos, e nós vamos já saber o que era que proporcionava essa união, o que acontecia em função dessa união desses irmãos. Nós vamos explicar isso nesse salminho de 3 versículos aqui. Por que será que os irmãos vêm de tão longe para uma igrejinha, num bairro desse aqui, que tem dificuldade para estacionar o carro? Qual a motivação? Será porque os irmãos vêm de fato ouvir a palavra de Deus, aprender essa palavra de Deus, pedir graça de Deus para colocar essa palavra de Deus em prática? É isso que o salmista queria. Adorar a Deus de verdade num momento especial para a adoração de Deus, entendido que essa adoração é cada minuto da sua vida. Então, irmãos, esse salmo aqui fala de união. Esse salmo 133 aqui é conhecido como
salmo de romagem, ou salmo de romaria, ou o cântico dos degraus, quando estavam se aproximando do templo para chegar no templo. Então, esses eram cânticos que eles cantavam. Tem vários salmos desse aqui, eles são, não lembro quantos são agora, mas são vários, um atrás do outro aqui. De tantos, do salmo tal ao salmo tal, eles eram cantados enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém. Nem todo mundo morava em Jerusalém. Nem todo mundo morava em Jerusalém. Então eles iam caminhando para Jerusalém. E essas caminhadas, por vezes, eram muito difíceis e perigosas, longas. Eles caminhavam cantando, aquela multidão, procissão, cantando esses salmos de romagem. Salmos. Então era assim que eles eram. E eles já iam nessa cantoria, como se diz, nessa romaria, já iam cantando, se preparando para a adoração a Deus no templo. É esse o contexto do salmo. Muito bem, irmãos. Esses irmãos, diante da dificuldade da caminhada, se ajudavam mutuamente, todos cuidavam de todos. O salmo aqui fala de união. Todos cuidavam de todos, até que eles chegassem no templo para a adoração corporativa, coletiva, plural, para contemplar a beleza da santidade do Senhor na presença dos santos de Deus, como Davi diz aqui. Os santos de Deus são os notáveis nos quais eu tenho prazer. Eu quero estar na casa do Senhor junto com eles. Então, irmãos, a gente volta a perguntar, quando as pessoas vêm de tão longe para essa igrejinha, será que eles vêm com essa motivação de encontrar os irmãos para, nesse momento, ter uma adoração corporativa, adoração mesmo a Deus? Mas será que isso é reflexo da vida normal do irmão no dia a dia? Ou esse irmão só vê o outro aqui no dia de domingo, uma vez por semana, e acabou-se? Não tem mais qualquer contato com o irmão durante a semana toda, nem quer ter. Especialmente se o irmão tiver um problema. Aí é que eu não quero ter mesmo, porque eu não quero me envolver com o problema dele. Nós precisamos refletir nessas coisas. Porque se não for assim, a nossa motivação não é a motivação do salmista, e o nosso chamado culto aqui não é culto de coisa nenhuma. A nossa dita adoração não é adoração de nada, é abominação a Deus. Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Será que, como o salmista, os irmãos entendem como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Eu entendo, pastor. Sim, então qual é a sua união com o irmão? Falar com ele dia de domingo aqui? Será que os irmãos entendem que a união de que o salmista está falando aqui, ó, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos? Eles estavam aqui, esse cântico era cântico de romagem, cântico de romaria. Eles, se fosse preciso, um morria pelo outro durante essa caminhada, até chegarem no templo para a adoração a Deus. A viagem era longa, às vezes perigosa, para chegar no templo e adorar a Deus, como o salmista diz aqui, na presença dos santos de Deus, nos quais eu tenho prazer. Aí a gente tem que perguntar aqui, que dificuldade é que nós tivemos para vir para a igreja? Esse povo tinha uma dificuldade enorme para chegar no templo. Que dificuldade foi que nós tivemos para vir à igreja de domingo? Que dificuldade foi que nós tivemos para estar junto com os irmãos, os notáveis do Senhor em quem eu tenho todo prazer? Será que pelo menos alguém quer saber se um irmão da igreja está passando alguma dificuldade? E que a gente pode resolver essa dificuldade? Eu garanto para vocês, se não for assim,
Se não for essa a nossa motivação, não há culto nenhum aqui dentro. Irmãos queridos, adorar a Deus pode ser algo tão abstrato quanto equivocado, sem nenhum valor, se essa adoração não for materializada no serviço ao próximo. Senhor, qual o maior mandamento da lei? Os fariseus hipócritas perguntaram. Jesus disse, olha, o primeiro grande mandamento da lei é adora a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de todo o teu ser. E o segundo, semelhante a esse, não é menor não, é semelhante a esse, e amarás o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor a Deus se materializa obrigatoriamente no amor ao próximo. E o amor ao próximo evidencia, demonstra o meu amor a Deus. Essa história de vir para a igreja cantar aqui de domingo a domingo, sem querer saber o que está acontecendo com meus irmãos, não serve para nada. É abominação diante de Deus. Aliás, serve para juízo. Serve para juízo. Quando o salmista fala que a união dos irmãos é algo precioso, vamos entender o salmo, como o óleo que desce pela cabeça de Arão e pela sua barba, vamos entender isso. Como o óleo sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão e desce para a gola de suas vestes, versículo 2. Então, primeiro já vimos como é bom e agradável viveres unidos, irmãos. Sim, mas o que quer dizer essa união? É só vir para a igreja? É não. Segundo versículo, é tão precioso como o óleo. O que é que isso tem a ver com união? Esse óleo que desce na cabeça de Arão. Você lê esse salmo aqui, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso que desce derramado na cabeça. O que é que tem a ver a minha união com o óleo derramado na cabeça de Arão? Que desce pela gola das vestes dele. O que é que isso tem a ver? Que desce pela barba. O que é que isso tem a ver? Normalmente os irmãos leem isso aqui e não tem a menor noção do que é que tem a ver. E não tem mesmo não. Nem tem como ter, se não tiver quem explique. Pois os irmãos sabiam. Esses irmãos hebreus a quem ele escreveu aqui, eles sabiam. O que é que queria dizer isso? Ele está querendo trazer à lembrança do povo qual era a função sacerdotal de Arão. O sumo sacerdote era um elemento de unificação do povo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus. Com que função? Qual era a função do sumo sacerdote? Agregar o povo. Com base na lei sacerdotal. Interceder por esse povo. Era o sumo sacerdote quem tinha esse poder e essa obrigação dada por Deus. Interceder pelo povo junto a Deus. O sumo sacerdote fazia papel de Jesus naquele tempo. Oferecer sacrifícios pelos pecados do povo a Deus. Então observem o valor que tinha um sumo sacerdote enquanto elemento de união, elemento de unidade do povo. É por isso que ele diz, como é bom os irmãos viverem unidos, é semelhante ao óleo que desce da cabeça pela barba de Arão. Os irmãos daquela época sabiam o que era que ele estava dizendo. Hoje ninguém sabe não. Na igreja ninguém sabe disso. Você lê esse salmo aqui e não sabe o que ele está dizendo. O homem aqui trouxe a lembrança daquele povo que o sumo sacerdote foi graça de Deus para restabelecer o contato com Deus, contato que havia sido quebrado desde lá de Adão, depois de Noé, depois Deus foi aproximando através de Abraão, fez uma nação, organizou essa nação e agora botou um sumo sacerdote para ser intercessor entre a nação e ele. Então isso é graça de Deus e o povo sabia disso. Esse sumo sacerdote era um elemento importantíssimo e imprescindível na unidade do povo, na união do povo.
É isso que o homem está falando aqui. A unção que era representada pelo óleo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, que escorria pela sua barba, e a barba no contexto de Israel, para os judeus era um sinal de distinção e sabedoria. Ainda hoje eles têm lembra aqueles negocinhos pendurados aqui, aquela barba desse tamanho? Isso é sinal de distinção, de sabedoria para eles, na cultura deles. Então quando ele diz o óleo derramado na cabeça que desce pela barba de Arão, por que ele fala na barba? Por isso. Desce pelas golas de Arão. O que é que tinha nas vestes do sumo sacerdote? Nós precisamos saber disso para entender. Os nomes das 12 tribos de Israel. Então olhem como este sacerdote tinha a função representativa da unidade de Israel. Toda a nação de Israel estava sob responsabilidade desse homem. No tocante à adoração, no tocante a sacrifício, no tocante à intercessão do povo, no tocante a ir para o templo, adorar, era ele o responsável por tudo isso. Irmãos, o óleo da unção, portanto, simboliza a unidade nacional de Israel na pessoa do sumo sacerdote, repito, o único credenciado pelo próprio Deus e depois a sucessão dele, os levitas, para oferecer sacrifícios pelo povo, para interceder pelo povo, para levar o povo a uma adoração correta de Deus na forma da lei cerimonial que Deus deu através do servo Moisés. Adoração corporativa e com a alegre participação de todos. Por isso que nós vemos vários salmos, o homem dizendo: adorai a Deus, buscai a Deus, vinde todas as nações. Que nações ele está falando? As nações de Israel. Não é as nações do mundo inteiro, não. As nações de Israel. Dan, Naftali, Gad, Asser, Efraim, Benjamim, Judá. Essas nações que ele está falando são os povos de Israel. E os outros povos não adoravam a Deus coisa nenhuma. Para a adoração do templo, naquela época, em Jerusalém, desde a caminhada que eles caminhavam cantando esses salmos aqui, esse era um deles, não poderia haver unidade sincera, não poderia haver unidade do povo sem uma sincera fraternidade. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha, irmãos, é disso que o salmista está falando aqui nesse salmo, de 3 versículos, ao lembrar ao povo o papel unificador desse sacerdote que era ungido com óleo. Por isso que ele diz que é como o óleo derramado na cabeça de Arão, que desce pela sua barba, pelas suas golas. É disso que ele está falando. É algo tão precioso, a unção desse sacerdote foi uma bênção tão preciosa que Deus deu ao povo como um sacerdote, um elemento unificador do povo. É tão preciosa essa bênção quanto é precioso os irmãos viverem unidos. É isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 3, ele mostra outra figura, outra analogia de como é preciosa essa união dos irmãos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que quer dizer isso? A gente lê isso aqui em João Pessoa, Paraíba, século 2015, não é? Século 21. Como é que a gente tem condição de entender um negócio desse? Não tem. Se não tiver quem explique, a gente não tem condição de entender isso. O que é esse orvalho do Hermon? Que montes de Sião são esses? O que é que isso tem a ver com a união dos irmãos? É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que acontece com um monte, uma montanha alta,
Isso aqui nós sabemos, mesmo aqui na Paraíba nós sabemos porque somos acostumados a ver em televisão. O que é um monte alto, muito alto, sempre com aquela nuvem em volta dele ali, neblina, muitas vezes neve, isso acontece lá em Israel, muitas vezes neve no cume daquele monte, obviamente aquela neve derrete e fica escorrendo água ali o tempo todo. Então não é muito difícil a gente imaginar, estou dizendo, até porque a gente vê na televisão, que no sopé desses montes, na parte baixa dos montes, cria um vale, especialmente entre um monte e outro, ele fala aqui que são os montes de Sião. Normalmente cria um vale, e esse vale é um vale eternamente irrigado pela água que desce desses montes, o orvalho que cai deles, a neve derretendo, eternamente irrigado, portanto um terreno fértil todos os dias do ano. É isso como quer dizer aqui, que a união dos irmãos é algo tão precioso como o vale do Hermon, onde Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre. Não falta vida ou coisa verde nesse vale formado embaixo desses montes. É isso que o homem está dizendo aqui. E ele está dizendo que a união dos irmãos é algo tão precioso que gera uma bênção perene de Deus, igualmente o que acontece no vale formado no pé desses montes. Irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa. O povo de Israel sabia o que era que o homem estava dizendo aqui. Eles sabiam o que era esse Monte Hermon. Eles sabiam, nós não sabemos não, mas eles sabiam. Pois muito bem, segundo a profecia do salmista aqui, o povo entendeu muito bem. Assim mesmo, como aquele vale com vida perene que tinha embaixo dos montes por causa do orvalho que caía, da neve derretendo ali, irrigando constantemente. Então o salmista está dizendo que assim mesmo seria a bênção sobre Israel, sobre o povo de Deus, vivendo em união. Obviamente que essa união, essa bênção seria materializada no serviço de uns aos outros, na unidade do povo, na ajuda mútua, para que o nome de Deus fosse glorificado entre as nações. Foi para isso que Deus formou essa nação de Israel. Exatamente para isso. Para que eles fossem modelo para os outros povos. Agora, convém saber, irmãos, que esse Monte Sião que ele fala aqui, na hora do hino aqui eu falei que esse Sião aqui é Jerusalém. Hoje de manhã eu expliquei aqui. Muitas vezes, alguns salmos, ele fala em Sião, ele está se referindo a Jerusalém. Porque o Monte Sião, sobre o Monte Sião está edificada a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Só que esse Monte Sião, onde está edificada a cidade de Jerusalém, não é esses montes de Sião que ele está falando aqui. E o povo de Israel sabia disso também. Na verdade, o Monte Sião, onde estava Jerusalém, é um lugar seco e árido, como Jerusalém também é. Diferente e distante desse lugar aqui, que ele está falando que há a vida para sempre. Distante desse vale aqui formado, lá, o orvalho de Hermon, que caía entre os montes de Sião. O povo sabia disso. O povo sabia qual era a maravilha desse vale lá do Hermon e sabia da secura de Israel. Eles sabiam disso. Pois Davi está afirmando para eles que assim como é a vida perene lá no vale do Hermon, assim também será aqui em Israel, pela união do povo. Como é bom viverem unidos os irmãos. É como o Monte Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Pois é, aqui em Israel, nós também vamos ter a mesma bênção. É isso como está dizendo aqui. Davi está afirmando ao povo uma graça tão maravilhosa, da mesma magnitude, e essa graça pode ser vista em Israel. Ela pode ser sentida, experimentada, vivida por eles.
de modo que todos percebam, não só o povo de Israel, mas o povo em redor, todos percebam como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso que o homem está ensinando aqui, irmãos. E mais, isso é independente das condições e do local em que eles estarão vivendo. Israel, em cima de Jerusalém, no monte Sião, seco e árido, não era igual os montes de Sião, onde estava o vale do Hermon. Pois ele está dizendo, nós aqui nesse lugar seco, temos condição de receber a mesma bênção e a vida para sempre, do mesmo jeito de lá. É isso que ele está dizendo aqui. Então, bênção de Deus independe de situação geográfica, circunstancial que você está vivendo. Viva com Deus e deixe o resto com Deus. Eu tenho visto em carros cada frase, ai que coisa linda. Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao problema o tamanho do seu Deus. Pense numa frase bonita para botar no vidro do carro. Pense numa frase bonita para botar no vidro do carro. A pessoa que bota isso no vidro do carro, ele não tem a menor noção de quem é Deus ou o que é que acontece. Ele bota isso, ele pensa que aquilo ali está abençoando ele. O simples fato de botar aquilo no vidro do carro dele. Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Ele nem sabe o que ele está dizendo tem a ver com isso aqui. Se você está com Deus, meu amigo, não interessa onde é que você está vivendo. Não interessa se o local é árido ou seco ou irrigado. Deus vai lhe mandar a bênção. O problema é, você é a ovelha do pastor? É? Então deixa que o pastor vai cuidar de você. Ele vai lhe levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas você não é a ovelha do pastor, só quer que o pastor seja seu pastor? Está numa roubada. Aí você bota no vidro do seu carro. Não diga o tamanho do seu problema, não sei o quê. Você acha que aquilo ali está resolvido o problema. Eu vejo cada um nos vidros do carro. Olha, irmãos. Como eu disse para vocês, Davi era o pastor de Israel. Israel, o povo que Deus deu a Davi para conduzir, seu povo. Davi foi o modelo de rei para todos os reis bons. Eu tenho ensinado aqui nas aulas, todo rei bom dizia que ele foi bom como seu pai Davi. Ele seguiu o exemplo de Davi. Todo rei ruim, quase, ele dizia, é ruim que nem Jeroboão, o primeiro rei de Israel do norte. Então Davi foi o pastor de Israel, pastor modelo. Nem Salomão, o seu filho, o homem mais sábio da terra, pisou na bola e, na verdade, foi escravizar o povo para bancar as festas dele lá. Davi é o pastor, é o rei padrão. Pois muito bem, irmãos. Esse ensinamento foi dado por Davi ao povo dele, Israel, que vivia sob o seu pastoreio, naquela época, naquele lugar, naquelas circunstâncias, caminhando para o templo deles lá. Não tem nada a ver com a gente. Historicamente falando, geograficamente falando, politicamente falando, culturalmente falando, mas espiritualmente falando, tem tudo a ver. É a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Este ensinamento, como é a palavra de Deus e ela é eterna, continua atual e válido para todos os filhos de Deus, em todos os lugares, em qualquer época, até Jesus voltar. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma bênção tão preciosa quanto a bênção que Deus deu em estabelecer um sumo sacerdote para nos levar a Deus, que nós não tínhamos condição de ir. Deus criou o sumo sacerdote para nos levar a Ele, para interceder por nós junto a Ele, para oferecer sacrifícios por nós junto a Ele. Esse sumo sacerdote prefigurava Jesus. O livro de Hebreus explica isso muito bem detalhado. Se Israel foi agraciado por Deus, irmãos, Israel lá, esse de Davi aqui, naquela época, se foi agraciado por Deus com um sumo sacerdote, para interceder por eles, para oferecer sacrifício por eles, para levá-los a uma adoração correta, corporativa, conjunta a Deus, pois para a igreja foi dado um sumo sacerdote muito maior, muito melhor.
Hebreus explica isso. Aqueles sumos sacerdotes lá eram pecadores que nem o povo. Só foi dada a eles uma missão e uma comissão muito maior pela graça de Deus. Nós não. Nós, igreja, como os Hebreus ensinam, recebemos um sumo sacerdote sem pecado. Aquele sumo sacerdote daquela época tinha que oferecer sacrifício constantemente e uma vez por ano oferecer um sacrifício lá para o pecado do povo. Pois é, ele era pecador e morreu. Morria um, vinha outro sucessor, morria, vinha outro sucessor, morria, vinha outro sucessor. Tinha que haver sacrifícios contínuos, pois Jesus não. Foi o sumo sacerdote de uma vez por todas, que ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Ele era o próprio sacrifício, ele era o próprio sacerdote a oferecer o sacrifício. É ele quem faz intercessão por nós até hoje, como está escrito em Romanos 8:34. Foi ele quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, onde intercede por nós. Romanos 8:34. Pois então a igreja recebeu esse sumo sacerdote. Então percebam que a união do povo de Deus, a união do que se chama igreja, é tão importante e tão maravilhosa essa bênção quanto esse sumo sacerdote que foi dado a nós, Jesus. Será que a igreja sabe disso? Será que os irmãos alguma vez na vida já pensaram nisso? Será que os irmãos lembram que quando Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, é disso que ele está falando? Vocês já viram um corpo ser diferente da cabeça? Não pode. Não é um corpo, é um monstro. Entendem por que eu digo que na tal igreja, nas chamadas igrejas, quase não tem nenhum crente, inclusive o pastor? Pelo que a gente vê todo dia na televisão, em toda igreja que a gente entra. Ontem eu tive a oportunidade de receber uma irmã de uma outra igreja e ela me contou de novo horrores dessa igreja onde ela está, em termos de corrupção e prostituição envolvendo o pastor, as filhas, a mulher. Eu digo, o que você faz nessa igreja? Meu Deus do céu! Se você sabe de tudo isso. Pois são quase todos assim, pelo menos as pessoas que têm vindo aqui conversar comigo, os que vêm de outras igrejas, chegam aqui, todos eles me contando isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Cristo. Quando Paulo foi atropelado por Jesus, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Quem era que Paulo perseguia? Era Jesus? Não, ele perseguia a igreja. Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Quem era que ele perseguia? A igreja. A igreja é Jesus. Ela é o corpo de Jesus. Aí eu digo para vocês, essa igreja que a gente conhece, como a gente conhece, isso é o corpo de Jesus? Mas não é mesmo. Não é mesmo. E nós temos que entender isso aqui. Para a gente poder lutar de forma titânica contra o pecado e contra o mundo, certo de que não temos a menor condição nessa luta, mas essa condição nos é dada pelo Espírito Santo. É Ele em nós, por nós e através de nós. Se não for assim, é impossível. Então, enquanto uma pessoa não entender que ser salvo é um milagre do mesmo tamanho do milagre da criação do mundo, enquanto uma pessoa não entender que ser salvo, ser crente, é um milagre do mesmo tamanho da ressurreição de Jesus, isso que eu estou dizendo está escrito na Bíblia. E exatamente isso, que é um milagre do mesmo tamanho da criação, é um milagre do mesmo tamanho da ressurreição. Enquanto uma pessoa não entender isso, essa pessoa não é crente ainda. Ele é membro da igreja, mas ele não é crente. Então nós temos que entender esse salmozinho de 3 versículos, o homem dizendo aqui, como é precioso os irmãos viverem unidos.
É tão precioso lá em Israel naquela época, quanto a graça que Deus lhes deu de dar um sacerdote, para que esse sacerdote promovesse a unidade do povo, para que esse sacerdote purificasse esse povo através de sacrifícios e de intercessão, e que levasse esse povo à adoração na forma da lei dada a Moisés. É isso que o homem está dizendo aqui. A união nossa é tão importante quanto essa bênção que Deus deu. É tão importante quanto a vida que Deus dá no Vale do Hermon, por causa do orvalho. Quem dá o orvalho é Deus. Quem fez o monte? Deus. Quem botou a neve lá? Deus. Pois é, ser crente unido é a mesma coisa. É isso como está dizendo aqui. Pois nós recebemos esse sumo sacerdote, que em Hebreus está explicado, tão bem explicado, que é muito maior do que aqueles daquele tempo. A bênção é muito maior. E então, irmãos, à luz da explicação simples desses 3 versículozinhos, se somos salvos, como Paulo usa essa condicional, ele usa muito nas suas cartas, os outros apóstolos também. Se é que vocês têm o Espírito Santo, se é que vocês são salvos mesmo. Se somos salvos, se somos igreja, corpo de Cristo, precisamos viver em unidade orgânica, como qualquer corpo. Lembrem da parábola da videira. Os galhos têm tudo a ver com o tronco, tudo a ver um com o outro. Um galho de uma videira vai dar videira, mangueira vai dar manga, o outro galho também. Não tem manga, não tem galho que dá manga e o outro limão azedo. Nós precisamos viver unidos de forma orgânica, como igreja, como corpo de Cristo, de modo a tanto experimentar essa vida que Deus dá continuamente, perenemente, como testemunhar essa vida que nós temos através da união. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz isso, que eles sejam um, Pai, como eu sou um contigo. Que eles se amem, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então nós precisamos viver, irmãos, de forma orgânica. Uma unidade orgânica, em amor, em compreensão, em sabedoria vinda do alto. De modo que a gente possa, além de experimentar essa vida que Deus derrama perenemente, como derrama a vida lá no Vale do Hermon, e em vivendo essa bênção, vivenciando essa bênção, testemunhar dessa bênção a quem nos conhece, especialmente vizinhos e familiares em primeiro lugar, ou invertendo, familiares e vizinhos em primeiro lugar. O mundo precisa saber como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Pois bem, irmãos, agora que nós já sabemos o significado da unção do sumo sacerdote como elemento unificador do povo de Israel em torno da adoração a Deus. Detalhe, essa união e essa unidade tem a ver com a adoração a Deus. O alvo é a glória de Deus e não o povo, e não o bem-estar do povo. O alvo é a glória de Deus. Então nós já sabemos disso. Como o homem fala aqui, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, que coisa maravilhosa. É como a maravilha da unção que foi dada ao sumo sacerdote para promover essa unidade. Já sabemos disso agora. Também já sabemos que a vida abundante que há no Vale do Hermon, tudo pela providência de Deus, homem nenhum tem condição de fazer qualquer coisa para botar neve no topo de um monte, fazer essa neve escorrer em água e irrigar um vale. Homem nenhum é capaz de fazer um negócio desse. Ciência nenhuma é capaz de fazer isso. Quem faz é Deus.
Pois é, ele ordena essa bênção ali perenemente, pois ele pode fazer isso na sua igreja, com os irmãos vivendo em união. Já sabemos disso também. Então, irmãos, eu insisto tanto nisso aqui há tanto tempo. Com base nesse conhecimento, será que nós podemos afirmar aqui na nossa igrejinha que o Senhor tem ordenado a bênção em nossas vidas? Eu até sou muito grato a Deus, porque na nossa igrejinha a gente não tem pelo menos confusão. As pessoas fofoqueiras que já passaram por aqui, graças a Deus, passaram. Como não se enquadraram nos ensinamentos, vocês sabem que eu mesmo mandei embora daqui. Sai daqui. Você não tem o que fazer aqui. Vá para a sua qualidade de gente. Aqui não tem lugar para você. Vocês sabem que eu fiz isso. Graças a Deus, nós não temos confusão, intriga, fofoca, mas também não temos unidade. Eu não vejo os irmãos se preocupando uns com os outros. Alguns raros casos, mas normalmente não. Normalmente nós somos iguais os católicos, vêm para cá de domingo a domingo, assistir uma missa. E isso não está correto. Isso não é motivação. Isso não é culto a Deus. Isso não é adoração a Deus. Isso não é testemunho para o mundo. Nós temos casos aqui na igreja de irmãos que são vizinhos. Moram relativamente próximos. E um desses irmãos já reclamou para mim: fulano de tal nunca me veio visitar aqui. E o que reclamou estava precisando de visita. Estava doente de fato. Isso é complicado. Então, irmãos, nós podemos dizer: a nossa igrejinha, nós aqui vivemos em unidade tal que pode ser testemunhada para o mundo, para a vizinhança daqui do bairro. Esses irmãos que vêm de tão longe, eles vêm de longe, moram longe, mas eles efetivamente participam da vida dos irmãos daqui da igreja. E os irmãos que moram aqui no bairro sabem como é que esses irmãos que vêm de longe moram e tudo. Repito, a nossa vida é um testemunho de Jesus para aqueles que nos conhecem, seja no ambiente de trabalho, na faculdade, no colégio, no namoro, no campo de futebol, na fila do banco, onde for. Todos nós, de fato, temos contribuído para manter a unidade na fé, participando dos estudos bíblicos e dos momentos de comunhão na igreja. Hoje nós temos pouca gente na igreja e alguém pode até estar lembrando: eita, rapaz, fulano devia estar aqui. Ele só vem na igreja quando tem festa. Tem várias pessoas aqui na igreja que têm essa característica e várias pessoas da igreja dizem isso: fulano só vem aqui quando tem festa. Aí quem está aqui pensa logo: quem devia estar aqui era exatamente fulano. Mas não é não. Quem devia estar aqui é quem está aqui. Simplesmente multiplique isso para os outros, conversando com os outros em amor. Será que todos nós temos nos esforçado para participar das reuniões de estudo bíblico na união do povo, para crescer no conhecimento de Deus unidos, recebendo o mesmo ensinamento, até para um
Quando tiver contato com o outro, dizer, olha, você está lembrado? Quando perceber que o irmão está fraquejando em algum, você está lembrado daquele ensinamento que nós tivemos? Quantos irmãos nós temos aqui na igreja que não vêm para os estudos porque não querem? Tem total condição de vir, mas não vem. Fica em casa vendo novela. As nossas reuniões aqui e a nossa vida cotidiana tem como objetivo principal a glória de Deus. Irmãos, isso são coisas que nós precisamos lembrar todo momento. Porque quando nos lembramos disso a todo momento, no poder do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo, nós seremos levados a nos edificar mutuamente no corpo de Cristo, que é a igreja. Pois é nesse contexto, e somente nesse contexto, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É isso que o homem está dizendo nesse salminho aqui de 3 versículos, 3.000 anos atrás quase, mas que serve para nós do mesmo jeito. Portanto, que Deus nos abençoe e nos dê condição de botar os ensinamentos em prática. Amém.